Desde criança, por eu morar no interior, a gente sempre teve muito contato, né, com a natureza, assim, diretamente. E eu sou indígena também, então, assim, eu e a natureza sempre foi algo, assim, muito próximo. E eu sempre fui muito curiosa, desde pequena, sempre assisti muito. Era um hobby meu pesquisar sobre a vida no geral, a vida humana, animal e as plantas também. E aí lá no interior, a gente tem os nossos sítios e eu sempre perguntava da minha avó, vó, qual é o curso que a gente estuda isso? E aí ela falava, vamos assistir o Globo Repórter, porque lá tu vai ver. E aí eu via, né, aqueles biólogos que ficavam falando, eu descobri a biologia marinha, que era assim uma área que eu queria muito quando eu era criança. E aí eu fui crescendo e aí eu fui vendo que a realidade é um pouco diferente. Eu tentei outros cursos, estudava para outros cursos, só que aí eu sempre fiz vestibular, sempre estudei sozinha, porque lá no meu interior a gente não tem cursinho e a gente também não tinha dinheiro para pagar cursinho online. Eu ia para o YouTube, buscava, estudava e aí eu voltei para o meu curso de infância, que era Ciências Biológicas, que eu disse que eu vou ser bióloga, e aí eu fiz o Enem e eu apliquei minha nota no SISU para Ciências Biológicas. E aí foi quando eu fui olhar a grade do curso e eu me reencontrei, eu lembrei, né, do meu sonho de infância, que era ser bióloga. E aí eu passei, quando eu vi que eu passei, eu quase não acreditei, porque é a UFAM, né? Não é qualquer universidade, é a Universidade Federal, foi a primeira universidade federal do Brasil. Então, assim, para mim é um sonho estar cursando aqui e um curso que eu sempre gostei, que estuda basicamente assim o que eu gosto. Foi incrível, porque a gente sabe, né, quando a gente é vestibulando, são noites estudando, a gente abre mão de coisas, e aí a gente tem um objetivo, né, a pessoa que estuda na Universidade Federal é porque ela se dedicou, e aí quando eu vi, eu lembro que eu tinha acabado de acordar, eu lembrei, eu saí a lista, o resultado do SISU. E aí eu entrei, eu vi lá meu nome e eu fiquei muito feliz. Só sabia ficar feliz, eu corri para abraçar minha mãe e falar, mãe, eu passei na Federal. E aí foi uma alegria só. Na minha cabeça, se eu passasse, ia ser só aquilo, dizer que eu passei e pronto. Só que a mamãe disse, não, hoje tu vai conseguir essa vaga, porque eu ainda estava no segundo ano do ensino médio. E aí a gente procurou meu diretor, a representante da UFAM lá em Tapauá, que é a cidade de onde eu vi, e aí eles falaram que tinha como eu conseguir essa vaga através de um mandado judicial, que comprovando e tudo mais, porque na hora da matrícula é necessário ter, né, o certificado do ensino médio. E por eu não ter concluído ia ser um pouco complicado, e era um prazo muito curto. Eu tive muito medo, né, porque era um sonho que eu tinha ali se realizado, eu tinha passado na UFAM, no curso que eu queria, só que aí tinha esse porém, né, porque eu não tinha concluído o ensino médio ainda, que eu estava no segundo ano, só que aí a minha mãe falou, né, que eu era amparada pela lei e que através da lei eu poderia sim conseguir minha vaga, porque a gente já tinha visto esses casos, só que parecia uma realidade totalmente diferente, né, que parecia que comigo não ia acontecer. Então eu tive realmente muito medo, e a minha mãe todo momento dizendo, não, a gente vai conseguir, e a justiça, assim, a todo momento se colocando à nossa disposição. Foi muito legal ver a maneira como eles asseguraram os meus direitos e eu poder estar aqui hoje, né, graças a Deus, e através, né, da justiça, do defensor público que me ajudou, eu consegui segurar minha vaga e hoje estar aqui cursando Ciências Biológicas. Sim, eles entraram com mandado de segurança para a universidade, né, segurar minha vaga até eu conseguir o certificado. E aí, nesse período, eles mandaram para minha escola, dizendo que eles tinham até 15 dias para realizar uma prova comigo, que era através dessa prova que eu conseguiria o meu certificado. E aí eu fiz uma prova de 3 horas, era uma prova assim que eu estava um pouco puxada, e eu lembro que eu cheguei em casa e falei, mãe, eu acho que eu não consegui. E aí a minha mãe dizia, não, mas vai dar certo, porque foi Deus que faria com que tu conquistasse isso. E aí eu consegui. Eu gostaria de agradecer, né, porque a gente sabe que muitas pessoas dizem que a justiça no Brasil não funciona. Só que, apesar de existir muita gente ruim, existem pessoas boas. E eu gostaria só de agradecer e dizer que continuem, que às vezes a gente vê grande maioria trabalhando contra, mas ainda existem pessoas boas que realmente amam o que fazem. E eu gostaria de agradecer e dizer continuem, porque assim como a minha história começa hoje, de verdade, na UFAM, vou conquistar o meu diploma daqui a 4 anos. Então, assim como aconteceu comigo, vocês podem mudar a vida de outras pessoas. Então, é um trabalho realmente que quando se faz com dedicação, você pode mudar a vida de pessoas. Eu gostaria de agradecer e dizer continuem, porque vale a pena. Mesmo que seja na minoria, você faz a diferença. Às vezes as pessoas acham que precisam de um advogado particular para trabalhar, mas o poder público, ele, que nem diz, é o poder público. Através dele você consegue sim assegurar seus direitos. Todos nós temos direito com base na Constituição. Então, se você acha que você precisa de um advogado particular para resolver aquela causa, procura a Defensoria Pública, porque assim como o meu caso foi solucionado, o seu também pode ser.
A Emanuele, desde pequena, ela sempre ganhou certificados de honra ao mérito, de aluno de destaque em sala de aula. Ela sempre foi uma menina que sempre gostou muito de estudar, eu sempre me orgulhei disso. E aí a gente estava esperando o resultado, e aí quando ela correu, mãe, eu consegui aprovar. Então foi uma alegria assim, a gente pulou, gritou, comemoramos, nos alegramos, agradecemos ao Senhor. Foi uma alegria muito grande, eu sabia que ela ia conseguir. Desde o início desse processo, eu sempre tive uma certeza no meu coração que Deus tinha um propósito nisso ali, que iria dar certo. Eu sabia que era um caminho difícil de percorrer, mas eu tinha muita fé que tudo ia dar certo. Deu aquela aflição, né? Aquele medo de mãe, de repente não dar certo e ela sofrer e ela se decepcionar. Mas no fundo, assim, em nenhum momento eu tive, assim, de que não ia dar certo. Dava aquele medo, aquela insegurança, mas no fundo eu sempre tinha uma palavra quando ela tinha, ai mãe, será que vai dar certo? Eu sempre, no fundo do meu coração, eu cria que ia dar certo sim, que no final de tudo a gente ia estar aqui como nós estamos hoje. Eu já tinha ouvido falar, né, que se o aluno ainda não tivesse concluído, que através da justiça a gente poderia percorrer esse caminho aí. Aí, na hora que ela foi aprovada, eu de imediato já mandei uma mensagem para o diretor da escola, né, que ela estudaria o 3º ano, esse ano, e aí ele me orientou, falou, mas só tem que ir na defensoria pública e tal, e aí é por lá. A escola só vai dar uma declaração, né, mostrando que ela está matriculada e que ela vai cursar o 3º ano esse ano na nossa escola. E é tudo com a defensoria. E aí eu já fui no mesmo dia lá, já me informei que documentos seriam necessários e tudo mais, me deram as informações, a moça me deu um checklist dos documentos que eu ia precisar para entrar e o dia que eu iria ter que ir na defensoria, eu acho que uns 3 dias depois, porque só poderia ir quando saísse a lista dos aprovados e o edital, né, do curso. E aí no dia que saiu, era o dia que abria as matrículas. Abria no dia 4 e fecharia no dia 9, então o tempo assim era muito curto. E aí fui no dia que me determinaram para ir, portando todos os documentos, e assim, por isso que a minha gratidão, né, ao trabalho do Dr. Renato Fernandes, né, defensor público, foi algo assim que eu falo para todo mundo que foi algo extraordinário, que ele é um profissional assim de alta competência, porque o tempo era muito pequeno. Várias pessoas disseram para mim, nossa, mas o tempo é muito curto, as ações na justiça normalmente demoram um período muito grande e é muito difícil de conseguir. Mas, assim, graças a Deus, tudo deu certo. Fui, levei os documentos, eles me fizeram algumas perguntas, né? Primeiro, porque como a gente mora em outra cidade, ela ia ter que estudar aqui em Manaus, com quem ela ia ficar, sobre a guarda de quem, sobre a responsabilidade de quem. E aí aqui ela vai morar com a minha mãe e vai estar sob o cuidado de mais 4 irmãos meus que também moram aqui. E aí foi tudo assim muito rápido. A forma como a Defensoria Pública trabalhou, eu podia ver que havia um empenho, uma vontade muito grande de ajudar. Porque teve situações que o doutor Renato me mandou mensagem à noite, pedindo documento. Então isso assim alegrava muito o meu coração de saber que tinha alguém se importando com que desse certo, né? Que não era aquela pessoa que estava trabalhando ali só dentro do seu horário de trabalho, que eu sei que ele não trabalha à noite, mas havia um empenho muito grande em fazer dar certo. Então, assim, eu sou muito grata mesmo. Para o meu entendimento é um marco, sabe? Assim, eu sempre declarei sobre a vida dos meus filhos que eles iam alcançar coisas que eu não alcancei, que eles iam pisar em lugares que eu não pisei. Eu me sinto realizada através da vida da minha filha. Eu tenho 42 anos, agora que eu estou terminando a minha primeira graduação, ela está entrando para a faculdade com 17. Então isso significa muita coisa. Ela vai ser referência para o restante, né, de jovens da minha família, alguns que não têm desejo de estudar. Ela vai ser referência para o irmão mais novo. Nós sabemos que o estudo emancipa o ser humano, o conhecimento emancipa o ser humano. A gente já tem outras pessoas na minha família que já têm um nível superior, mas para mim ter a minha filha estudando numa universidade federal, né, a mais antiga do nosso país, uma universidade centenária, né, e a forma como ela conquistou tudo isso significa muito para a gente. Não só ela está na universidade, mas poder dizer que ela, como, né, de uma família humilde, que nasceu e se criou no interior, que a vida toda estudou numa escola pública, indígena, né, que conseguiu acessar esse direito que é dela através da justiça do nosso país, que funciona assim, que, como ela mesma falou, existem pessoas que não trabalham só pelo salário, mas que amam o que fazem e que têm prazer de viabilizar o direito das pessoas. Então, para minha família significa muito, os tios, os avós, o pai, tá todo mundo
assim, muito orgulhoso. Para nossa família, significa muito ter a Emanuele aqui. Eu tenho o hábito de sempre abraçar essas causas. Eu acho muito importante, eu acho realmente fundamental que haja essa interação DPU-DPE. Bem, além de defensor público, eu sou professor. Então, eu sou muito atento a essa questão e me fascina essa busca pelo conhecimento na academia. É nosso dever se engajar e tornar real esse tipo de sonho. Realização, satisfação, alegria, missão cumprida, mas que prossegue, que venham novas causas e é mais um que é muito emocionante, mas ele mostra uma falha da Universidade Federal do Amazonas em estruturar e administrar esse tipo de situação. A nossa assistida, ela estudou integralmente em escola pública de aldeia indígena. A UFAM deveria ter essa atenção para essas pessoas supercapacitadas que muitas vezes acabam sem conseguir percorrer os seus sonhos. O caso dela nos chegou com um chamado de uma... Eu tomei conhecimento desse caso quando a estagiária da nossa UDI de Itapauá me ligou e falou: Renato, temos 2 atendimentos aqui de jovens que estão no ensino médio e que passaram no vestibular, um para a UEA e outro para a UFAM, e o da UFAM é mais urgente. Será que a gente consegue agendar? Eu falei, vamos agendar para a semana que vem, era uma quinta-feira, se não me engano, vamos agendar para a semana que vem para entender o caso. E aí nós conseguimos encaixar na agenda e a partir daí foi um encadeamento de participações de pessoas, de engrenagens, de instituições, até que a gente conseguiu protocolar esse mandado de segurança. E aí foi um contato constante com a mãe para orientá-la no momento da matrícula, porque quando a matrícula começou, ela não possuía ainda o certificado de conclusão do ensino médio. Então a gente precisava orientá-la a como fazer a matrícula, a quais documentos anexar no processo e a acalmá-la também, porque era a gente dependia de uma liminar, era um processo complexo, nós não sabíamos se obteríamos êxito e tinha um processo de conversar com a mãe, de selecionar os documentos, de acalmá-la e de fazer um contato com a própria DPU, que é uma parceira nossa muito grande e que se não fosse o intermédio da DPU, do Dr. Thomas, que nos ajudou, essa demanda não teria ido para frente e o caso dela não teria sido solucionado, um sonho não teria sido realizado. E um caso como esse, ele é até diferente de outros, porque ele não é só a concretização de um direito. Todos os dias a gente lida com direitos os mais variados. Mas quando chega um caso em que tem um sonho em jogo, um sonho de uma adolescente, um sonho de acesso à educação superior, e todos nós sabemos o que a educação superior é capaz de proporcionar a uma pessoa e a uma família, isso mexe com a gente, né? E como era um caso que dependia de uma atuação muito rápida e muito precisa, a gente precisava ter esse contato fino com a família para poder levar adiante e conseguir alguma coisa. Então, quando saiu o liminar e quando eu falei para ela que deu certo, que a matrícula ia dar certo, foi emocionante, tanto para eles quanto para a gente.